Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de julho de 2024 do fundo BRCR11. É o informativo mensal de julho. Tem informações de julho, tem informação de junho, tem já, né, os proventos que ainda não saíram aí também de agosto, né? O fundo que anuncia no quinto dia útil. Então a gente vai ver aqui informações atualizadas do fundo, então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, beleza? O relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo, o link também do nosso grupo do Telegram, não deixe lá de se inscrever no nosso grupo, é um grupo aberto, beleza? Vamos lá pelo relatório gerencial? Vem comigo aí então. Relatório gerencial aqui do BRCR11, fundo que eu não tenho em carteira, tá? Nunca tive em carteira esse fundo. É um fundo considerado antigo, né? Um fundo aí já que tem desde 2012, né? Como a gente vê aqui, o IPO do fundo, e é um fundo de lajes corporativas, essencialmente um fundo de lajes corporativas, tá? Ele é gerido e administrado pela BTG Pactual, tem essas taxas aqui, né? Já fez 7 emissões de cotas e segue aí, né, como prazo indeterminado e para investidores em geral. Alguns números a gente verifica que são números de julho de 2024, a data base, tá? Esse que está com o número 1 aqui do lado. E outros estão com data base de maio, esses que estão com o número 2. Tá? E esse aqui também é a data base, o anúncio pago em julho, tá? Esse provento de 50 centavos, porque ele ainda não anunciou os proventos relativos a julho, né? E ele anuncia no quinto dia útil, tá? Então, fundo que está aqui com 1,3 bilhão de valor de mercado, valor patrimonial do fundo é 2,3, então ele está com 1 bilhão aí de deságio, né? O valor de mercado quase R$ 50, hoje aí dia 7 de agosto, em torno de R$ 51. Valor patrimonial quase R$ 90, então o fundo ainda está bem descontado. O último rendimento anunciado foi de 50 centavos e o dividend yield está em torno de 12,7%. É, aqui a liquidez média no mercado secundário de 1,5 milhões por dia e a quantidade de cotistas, ó, segue caindo, tá? Início do ano, o fundo estava com em torno aí de 150 mil cotistas, agora está com em torno de 137. A vacância física e financeira praticamente ali parelha, né? 15%. São 9 imóveis que o fundo tem atualmente, né? Entre imóveis diretos e indiretos. Aqui segue, né, os novos contratos aí acontecendo no EZ Tower, né, contrato aí de 5 anos, fundo procurando reduzir então aí a sua vacância, né, e também outro contrato aqui no Eldorado, né, contratos pequenos aqui com menos de 1.000 metros quadrados, aqui 940 mil metros, aqui 537, em torno de uma área bomba de mais de 1.000, né, então em torno de 1.000 metros quadrados aqui os contratos. E aqui interessante, ó, é a inadimplência da WeWork, tá? A gente já viu essa inadimplência aí em outros fundos de lajes corporativas também da própria WeWork, tá? Também está acontecendo aqui no BRCR11, ó, já maio e junho, a WeWork aí tendo, está inadimplente, né? Como inquilina está inadimplente aí relativo ao seu contrato com o BRCR11. E, o fundo fala aqui que é um valor irrelevante, né, assim, não tem relevância na verdade, né, todo valor, claro, tem uma importância, mas ele não tem relevância em relação ao total da receita do fundo, então o impacto é praticamente aí inapercebido, né, é imperceptível, eh, e então por conta da diversidade, da diversificação, né, que o fundo tem relativa aos seus contratos, a alta pulverização, como ele cita aqui. O retorno aos cotistas, ele fala que no último mês, né, mês de julho, os proventos aí foram em torno, teve uma rentabilidade negativa, os proventos tá basicamente aí 1%, né, porque o fundo fechou a R$ 50, pagou 50 centavos, proventos aí de 1% com base no valor de mercado. A rentabilidade foi negativa porque teve uma desvalorização no valor da cota, né, foi negativa em 1%. O Ibovespa teve uma variação positiva de 3%, mas o nosso comparativo é com o IFIX, né? E ele fala aqui, não cita o IFIX, mas fala aqui em relativo à liquidez do fundo também no mercado, em torno de 1,5 milhão
de reais e a cota encerrando aí, arredondando a R$ 50 no final, aí agora, né, no final de julho, já que esse valor aqui é relativo a fechamento de julho. Dividend yield, então, está em torno de 12,7%. Aqui são algumas informações, né? Aqui até costumo botar um pouco mais alto para a gente ver esse percentual aqui, que é o percentual que a gente chama de desconto, né? É o valor que o fundo está abaixo do seu valor patrimonial. Então, o fundo está aí com deságio de 43,1%. É o percentual que ele está abaixo do valor contábil dele, né? E aqui fechando aqui é 51,02, que foi o valor de fechamento lá no final do mês de junho, né? Junho para julho, esse foi de 51,02. O valor de 49,99 foi o fechamento agora do mês de julho, beleza? Bom, vamos reduzir aqui de novo, a gente pegar aqui dentro do padrão, né? E aqui a gente verifica, o fundo está aí praticamente desde a pandemia abaixo do valor patrimonial, como a gente verifica aqui, a linha cinza é a linha do valor de mercado, e o valor patrimonial também teve uma desvalorização alta dos seus imóveis, né? Também o fundo, na verdade, o fundo vendeu, né? Vendeu das participações indiretas que ele tinha, né? E aí então o fundo teve também uma desvalorização em relativo aos seus ativos. Bom, então seguindo aqui a gente vê a evolução de cotistas, como eu falei, o fundo está num período de queda de quantidade de cotistas desde o ano passado, ó, praticamente aqui desde agosto, né? O fundo, agosto, setembro, o fundo está numa redução gradativa aqui da quantidade de cotistas, e o início do ano estava em torno aí de 150 mil cotistas, pessoas físicas e jurídicas. O mais relevante que são as pessoas físicas, né? Que é o que segue também reduzindo. Pessoas jurídicas reduz aqui, mas o que tem mais relevância são os milhares de cotistas, pessoas físicas, né? Comuns igual eu e você. Aqui ele fala sobre a vacância do fundo, então está em torno de 15% e reduziu em relação ao período anterior, né? O fundo teve uma redução substancial de fevereiro para março e agora segue reduzindo aí gradativamente, reduziu de novo para junho a sua vacância. Aqui a gente verifica o portfólio, né? Então, hoje o fundo não tem mais o Senesp, né? O fundo vendeu sua participação no Senesp, o que então reduziu essa vacância, que é uma das maiores vacâncias era o Senesp, né? E o fundo então se desfez, por isso a vacância ele teve uma redução substancial em relação à sua área bruta locável, né? Total. Então o fundo atualmente está com 15% de vacância, agora a maior vacância está sozinha ali com o EZ Tower, 51% individualmente, né? E em relação à vacância total, né, a gente verifica 55 aqui também no Torre Almirante, que é o mais relevante, a vacância maior em relação ao total da área bruta locável atualmente do fundo, tá? Porque ele tem mais de 25 mil metros quadrados de área bruta locável, enquanto aqui o EZ Towers tem 7.500 de área bruta locável. Então, a maior vacância atual agora só é o Torre Almirante, com um percentual bem alto aqui de vacância em relação ao total da área bruta locável do fundo. No portfólio, a gente verifica aqui que então teve, né, uma redução, aumentou aqui a receita, atualmente está aqui dentro de mais pulverizado, 80% em diversos segmentos, né? Mas o setor financeiro, o setor de seguros e o setor de saúde é o que tem a maior participação da receita atualmente. Aqui a gente verifica que por região ainda está equilibrado entre Rio de Janeiro e São Paulo, 60-40, né? E na composição da vacância agora que teve uma modificação, né? Torre Almirante é o principal, dos 15% de vacância do fundo, quase 10% vem da Torre Almirante, né? Então, 9,6% dos 15% vem da Torre Almirante. Relativo aqui aos índices de reajuste, o principal ainda é o IPCA, quase 80%. Na tipologia são 80% de contratos típicos e quase 20%, aí praticamente 20% de atípicos. E os principais locatários, o principal ainda é a Petrobras, mais de 21%
da receita, tá? E no cronograma dos vencimentos, ó, em torno de 40% da receita contratada vence só a partir de 2028 e a gente tem que ficar de olho aqui no ano de 2024, que mais de 12% dos contratos vence, né, agora em 2024. As localizações nada mudou, né? Então tem aqui as localizações dos 9 imóveis, são 4 na região de São Paulo, né, em onde tem área brutas locáveis maiores, né? O Diamond Tower e o Eldorado é quase 60 mil metros quadrados, né? E aqui no Rio de Janeiro são áreas brutas locáveis menores, né? Onde o fundo tem 5 imóveis, né? E na evolução do tempo tem aqui as aquisições e os desinvestimentos, né? O último foi então o Senesp, ó, em torno de 50 milhões de reais era a participação no Senesp. Era um imóvel que ele tinha de forma indireta, tá? Pertencia ao fundo de forma indireta através de outro fundo imobiliário que é o próprio Senesp, né? É o Senes 11, né? Era o fundo que corresponde aí a esse imóvel do Senesp. Atualmente, então, o fundo agora tem 3 imóveis indiretos através de fundos imobiliários, né? E outras 6 participações diretas é o que o fundo tem hoje dentro de suas propriedades, né? O fundo segue aí numa reoxigenação do seu portfólio e a gente segue acompanhando então essas movimentações aí que o fundo tem feito, né? No intuito aí realmente de tentar otimizar e buscar novos imóveis aí com potenciais um pouco maiores, é o que a gente tem visto aqui nas movimentações do BRCR11. Beleza? Então é isso aí, informações atualizadas do BRCR11. Se você é cotista, compartilhe com a gente aí desde quando você é cotista do fundo, né? Qual o percentual da sua carteira, se você tem aumentado a posição ou se você se desfez, porque a gente tem visto que a redução aí significativa ainda dentro da quantidade de cotistas do fundo. Eu não estou com a intenção de pegar o fundo, é um fundo que está se reestruturando em relação ao seu portfólio, né? Então a gente tem que ficar de olho que pode ser uma oportunidade aí interessante, caso tenha uma movimentação aí bem favorável. É claro que a gente, como meros investidores aí pequenos, acaba sabendo depois das movimentações, né? Tem algumas informações aí que a gente sabe que algumas pessoas conseguem se antecipar, mas a gente segue acompanhando da melhor forma possível, que é através dos relatórios gerenciais. Então, se você quer acompanhar conosco, não deixe de se inscrever aí no canal. É muito importante para a gente poder disseminar essas informações e ajuda a gente a entender um pouquinho aí a movimentação desses fundos, né? Que são grandes fontes de renda aí, principalmente para o cotista que tem o menor potencial de investimento, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.